Eu confesso que viria à tribuna no dia de hoje para tratar sobre a lei do feminicídio, que acaba de completar um ano. É uma lei que já tem trazido resultados muito importantes no combate à violência contra as mulheres e uma lei que tem nos ajudado muito no enfrentamento deste que é um problema grave, mais do que grave, gravíssimo, que atinge não só as mulheres, mas as famílias. Mas, diante da notícia que tivemos pela manhã, eu não poderia também deixar de vir aqui ao plenário e tratar desse assunto, que foi o aceite do presidente Lula para ser ministro do governo da presidenta Dilma Rousseff. E inicio, desde já, cumprimentando o presidente Lula e desejando a ele muito sucesso nessa difícil empreitada que ele acaba de assumir. Desejando muito sucesso, porque, de fato, como disseram os oradores que me antecederam, ele tem uma estrada longa a percorrer e uma estrada extremamente sinuosa e até em determinados trechos uma estrada desconhecida, não é? Mas, enfim, senhor presidente, eu quero desde já rechaçar, e hoje eu assisti a alguns telejornais, tenho lido com muito cuidado os comentários, aliás, venho à tribuna exatamente com a transcrição de muitas matérias que foram publicadas nos jornais de hoje, mas eu vi pela manhã vários juristas dando opiniões no sentido de que não se caracteriza a nomeação do presidente Lula para o ministério como obstrução de justiça e tampouco tem como objetivo fugir da própria justiça, fugir da coordenação da Operação Lava Jato, em absoluto. Eu tenho sido muito cautelosa, sobretudo nesses últimos dias, em decorrência da gravidade do momento em que vivemos. Confesso que há até uns 7, 8 dias atrás, eu não tinha muita convicção da correção do presidente Lula a assumir o ministério. Mas, durante os últimos acontecimentos dos últimos dias, senador Cristóvão, eu me convenci que o Brasil precisa de alguém não só com autoridade, com respeito, mas com experiência. Alguém que governou uma nação por 8 anos. E não vão dizer que ele pegou um momento de muita facilidade, não. Quando ele assumiu o governo, a gente vivia muita dificuldade, é fato. Que, de um tempo para cá, a arrecadação, até mais ou menos 2011, a arrecadação cresceu mais do que o próprio PIB, dando assim condições dos governos, não só o governo central, mas os governos locais, desenvolverem boas administrações e criarem bons programas sociais. Mas, de lá para cá, a arrecadação começou a cair, se equiparando ao PIB, e hoje já não menor, porque o PIB, a produção do país, decresceu no ano passado, e tudo indica que decrescerá ainda esse ano. Eu, senador Cristóvão, antes de conceder a parte a Vossa Excelência, com a benevolência do nosso presidente, quero dizer que eu fiquei não assustada, nem para mim foi uma surpresa, porque nós já sabemos qual é o pensamento do mercado, qual é o pensamento da mídia em relação ao governo da presidenta Dilma. Eles querem que ela saia do poder, o que eles querem é derrubar o poder, o que eles querem é alimentar o impeachment, a ponto de misturar o impeachment com questões éticas, ou seja, com a luta contra a corrupção, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, senador Jorge Viana. O processo de impeachment que existe na Câmara dos Deputados não tem nada a ver com o combate à corrupção, nada. Os argumentos utilizados são decretos assinados pela presidente, são pedaladas, não tem nada a ver com corrupção. Mas eles chegam ao ponto de misturar que o povo acha que a presidente Dilma é a culpada de tudo. No fundo, esse grande problema político que a gente vive, e num momento ruim, porque delicado para a economia, é uma disputa de projeto de nação.
É uma disputa de projeto, não tenho dúvida. Eu tenho aqui, e falei já no meu pronunciamento de segunda-feira, e quero repetir hoje, mas repetir da seguinte forma, porque ontem o dólar subiu, senador Jorge Viana, e as bolsas caíram. Ontem, por que a Bolsa de Valores de São Paulo ela despencou mais de 3,5%? O dólar subiu mais de 3%. As ações nas bolsas de empresas que têm ações em Nova York, elas caíram abruptamente, senador Cristóvão. Elas caíram, a CSN teve uma queda de mais de 16%, a Petrobras de mais de 8%. Por quê? Porque o mercado não quer. Porque o mercado enxerga, e aqui está escrito, eu posso até ler, aqui a posse do presidente faz com que o governo ganhe um fôlego, atrapalha o processo de impeachment, e eles que dizem, são representantes do próprio mercado, que dizem que retarda a vinda do presidente Lula, retarda o processo de impeachment. Retarda, e eles não querem, porque o que eles querem é derrubar, para aplicar outras medidas, e outras medidas que não são as medidas que o presidente Lula tem falado muito. Então, é óbvio que dentro de uma responsabilidade fiscal, nós temos que entender que não dá para tomar medidas que aprofundem a recessão. E corte só vai aprofundar a recessão. A recessão aprofundada só vai crescer o desemprego. Então, eu quero dizer que o mercado ontem sinalizou, não queremos o presidente Lula no ministério, porque isso é uma sobrevida ao governo da presidente Dilma, e aí bolsa caiu, o mercado não tem confiança. Mas isso passou, isso foi ontem. E numa crise é assim, as coisas acontecem muito rápido. Ontem, a vinda do presidente Lula para o governo era só uma especulação, hoje é realidade. Então, agora, não vamos mais trabalhar, senador Cristóvão, com a especulação, e sim com a realidade. Então, o mercado tem que se acalmar. O mercado tem que sentar com o novo ministro, com o futuro ministro da Casa Civil. Tem que sentar com a presidente Dilma, porque quem sofre não é a presidente Dilma, o ex-presidente Lula, quem sofre com isso é o povo, e são eles também. A gente viu quanto cresceu o nível de emprego, quanto as empresas cresceram, quanto ganharam de dinheiro nesse país. Vamos acalmar na política para a economia continuar seguindo. Eu não tenho dúvida, é óbvio que o presidente Lula fala e nós falamos. Nós precisamos de mais incentivo à produção, nós precisamos de mais crédito para o povo, repito, dentro da responsabilidade fiscal. É óbvio que o presidente Lula está chegando para conversar, não é para fazer nenhuma revolução. Aliás, ficou 8 anos e não fez nenhuma revolução no país. Tomou medidas importantes. Ontem, o senador Capiberibe me dizia, pode estar em curso no Brasil um grande acordão. Tira a presidente Dilma do poder, para a Lava Jato e tudo volta a ficar normal. Então, veja, eu também li aqui o fato de uma senhora paulista da elite dizendo que abandonou o movimento pelo impeachment quando ela percebeu que não há nenhuma obstrução em relação às investigações. O que tem de nossa parte são algumas críticas em relação aos exageros, em relação a ações como foi o sequestro do presidente Lula, porque não é dizer que aquilo foi condução coercitiva, não foi. Porque a lei define o que é condução coercitiva, e quem disse isso foi o ministro Marco Aurélio de Mello. A lei determina o que é, define o que é, e não foi o que aconteceu com o presidente Lula. Então, o que nós criticamos são esses atos exagerados, esses atos que ocorrem à margem da legalidade, à margem da lei. Isso nós não podemos aceitar. Mas, senador Cristóvão, se o presidente me permite, uma parte eu cedo a Vossa Excelência. Senadora, eu temo muito o que está acontecendo, porque, em geral, na política, coisas muito esquisitas não dão certo. E está parecendo esquisito o fato do presidente Lula voltar com essa força toda. Veja bem, a senhora é das que mais defendem aqui nessa casa o governo, a presidente Dilma. Mas veja o ato falho, quando a senhora disse que o Brasil está precisando de uma pessoa com experiência, como se ela não tivesse. De uma pessoa com liderança, como se ela não tivesse.
Ela foi eleita com 53 milhões de votos. Ela ocupou cargos importantíssimos antes. Mas a ideia hoje é que o Brasil precisa de uma pessoa com experiência e com liderança. Agora, o que é grave? Primeiro, que vai chegar com uma espécie de bipresidencialismo. Tem tudo para não dar certo. Ou ela se anula completamente diante do presidente Lula, e aqui eu digo não com ironia, eu digo presidente pelo respeito que eu sempre uso para quem já foi governador, como Capi, Beribe, ou ela se anula diante do presidente. E isso vai ser ruim, porque quantos discursos aqui contra golpe? Se a presidente Dilma se anula, houve um golpe das mesmas forças, feito até por ela, um autogolpe, se quiser. Mas se ela se anula, houve um golpe. E o que a gente está vendo aí pelo noticiário de hoje é que o presidente Lula vai mudar o ministério inteiro, inclusive o presidente do Banco Central. Esse é um perigo que eu vejo a dupla presidência. O outro é de legitimidade. O presidente Lula, alguns meses atrás, teria toda a legitimidade. Mas quando surgem boatos, que eu não uso isso como sendo a verdade, mas quando se fala que ele viria para se proteger com o fato de ser ministro, não poder ser julgado lá no Paraná, isso tira uma certa legitimidade. Agora, vou para a parte que eu acho mais interessante, que não dá para saber o que vai acontecer, e talvez seja positivo do ponto de vista da economia. Veja bem, quando o presidente Lula assumiu, estava havendo esse mesmo movimento de bolsa caindo e dólar subindo, pelo medo do espectro do Lula. Ele assumiu e teve uma política séria, responsável. O Lula teve um governo financeiramente responsável, com o Palocci e o Meirelles. Isso pode acontecer. Eu não vou dizer que não vai acontecer. Se isso acontecer, ele vai perder o apoio, inclusive, da senhora, que brigou tanto contra essa seriedade, e do Lindbergh também. A não ser que a gente veja aqui outra vez o mesmo filme. O PSDB vai ficar a favor, vai ficar contra o que dizia, e vocês a favor do contrário do que vocês diziam. Isso a gente já viu aqui. Isso a gente já viu, esse filme. Pode acontecer. Daqui a pouco, o Lindbergh, meu querido amigo, a senhora defendendo uma política de austeridade do Lula. E o PSDB ficar defendendo uma política desenvolvimentista, porque a que virá de austeridade vindo do Lula, o PSDB vai dizer que não serve. Esse é um risco. E o outro risco é se ele não fizer essa política parecida com a que ele fez quando assumiu. Se ele, de fato, desfizer as reservas, isso é muito perigoso. Se ele começar a baixar os juros politicamente, colocando ali um presidente do Banco Central que siga as ordens do presidente, isso vai ser ruim a médio e longo prazo. Se vier uma política desenvolvimentista nas formas tradicionais dos anos 50, não vai servir mais hoje. Mudou. O que havia nos anos 50 era antes da globalização. Você podia fechar o país. Então, você podia tomar medidas protecionistas e se proteger. Hoje não tem como se proteger do mercado financeiro internacional. Não tem como, acabou. Só a gente proibir a internet, como na Coreia do Norte. Isso não é possível. Então, eu não sou daqueles que diz que sabe o que vai acontecer com o presidente Lula. E volto a insistir, eu uso o presidente no respeito ao ex, não porque numa ironia de dizer que ele é presidente. Eu não digo, mas tudo dá a entender que é uma cartada muito arriscada, com muita chance de não dar certo para o Brasil. Pode até adiar o impeachment, mas talvez a um custo muito alto para a economia brasileira, para a sociedade brasileira e também para o povo que estava nas ruas pedindo outra coisa para ele, que eu nem assino embaixo. Estavam pedindo outra coisa ao presidente, um outro destino diferente de ministério. De repente veio o ministério. Eu temo que o povo tome isso como um certo tapa na cara e que a política dele venha, não como aquele fez, responsável, mas sim irresponsável. E se vier responsável, eu temo que ele perca o apoio de vocês, de Lindbergh e da senhora. Ou mantenha o apoio, vocês mudando o discurso.
E aí vai ser divertido e triste ver o PSDB mudando também e passando a defender o contrário só porque está vindo agora do presidente Lula. Essa perplexidade agrega a falta de credibilidade de todos nós. Mas, como a senhora disse, agora ele está escolhido. Vamos ver o que vai acontecer. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Cristóvão, e acolho suas dúvidas. Eu acho que esse é o mérito que Vossa Excelência tem. Vossa Excelência não ousa dizer, olha, vai dar tudo certo ou não vai dar certo. Eu acho que nem nós, que lutamos até de alguns dias para cá, estamos tentando ajudar a convencer o presidente Lula, nem nós temos a convicção de que dê certo de fato, porque a crise é complexa. A crise é complexa. Eu li, alguém escreveu alguma coisa, foi publicado no dia de hoje, que eu disse assim, que diz o seguinte, parece que as ruas vão resolver o problema da economia. O que vai resolver o problema da economia não é o que move as ruas, não é isso. Não é isso. Eu, por exemplo, tenho aqui, senador Cristóvão, a análise que também está publicada de Ricardo Kim, analista da XP Investimentos, ou seja, uma pessoa que representa o mercado. Ele diz o seguinte, ele diz que com Lula no governo fica mais difícil emplacar o processo de impeachment. Ele diz, um analista de mercado, que repete o que houve lá de dentro do mercado e que, aliás, deixou o mercado muito nervoso apenas com a expectativa. Então, eu prefiro deixar o ontem para trás e começar a trabalhar a partir do hoje. E aí, senador, as suas duas premissas. Em relação a fugir do juiz da Lava Jato, o presidente Lula não precisa disso, não sou eu a julgar, mas nem para absolver e tampouco, muito menos para condenar. E nós estamos diante de um momento em que estão condenando previamente o presidente Lula. Por quê? Porque diz que ele é o verdadeiro dono de um triplex, que ele diz não ser dono, e não tem nada que prove que seja ele o dono. Por essas questões, agora, é tanto, todo dia, é só triplex, e é sítio, triplex e sítio, que parece que vira verdade. Aliás, tem a velha máxima, uma mentira dita 100 vezes vira verdade. Então, vamos tomar cuidado. Ninguém pode ser absolvido antecipadamente, mas muito menos condenado antecipadamente. Então, isso aí, digo, e vários aqui que me antecederam a mim falaram, ele demorou mais para dizer o sim, porque ele não queria que fosse confundido com isso, que a vinda dele ao ministério, aliás, ele está se sacrificando, na minha opinião. Ele está se sacrificando, na minha opinião. Agora, não é por um projeto de futuro, é por um projeto de Brasil. É para um projeto de Brasil. Porque se a gente for parar para pensar, eu acho que é muito mais oneroso para toda a história do ex-presidente Lula do que algo que lhe dê mais poder, que lhe dê... Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, eu acho que o mais sacrificado nisso tudo é ele. Em relação se é um golpe branco, porque é ele que vai governar, ou é Dilma, não, vamos deixar o maniqueísmo de lado. Não existe o certo ou o errado, não existe só o 2 ou o 4, existe o 3 entre o 2 e o 4. E o 3 são duas pessoas poderem dialogar, são pessoas dialogarem e levar um governo, um projeto comumente. Um presidente não faz nada sozinho, faz com seus ministros, faz com a sua equipe. A última palavra é do chefe maior, e a chefe maior é a presidente Dilma, não tenho dúvida. Eu vou conceder a parte, é da presidente Dilma, não é? Então, veja, eu acho, senador Cristóvão, que, e por isso eu fiz questão, mudei meu pronunciamento e vim falar sobre isso, que, por um lado, a gente tem um mercado nervoso. Nervoso, e eles mesmos dizem que eles veem mais difícil a aplicação daquela política que tem que passar um pente fino nos programas sociais que eles consideram uma gastança. Nós consideramos gastança esses juros elevados, quando todo mundo tem prejuízo e os bancos têm lucratividade. Isso é que é a verdadeira gastança. Isso tem que ser mexido agora dentro de quê? De um diálogo, e não do rompimento. Eu concedo a parte do senador Lindbergh e depois, se a mesa me permitir, depois ao senador Capiberibe para concluir. Senadora Vanessa, dialogando com Vossa Excelência, que faz um importante pronunciamento, e dialogando também com o senador Cristóvão Buarque, que está aqui ao meu lado. Primeiro, dizer que o presidente Lula, como de fato falou o senador Cristóvão, sempre teve uma postura extremamente responsável na economia. Agora, senador Cristóvão, no momento da crise econômica de natureza recessiva que aconteceu em 2008, 2009, o que fez o presidente Lula? O presidente do Banco Central era Henrique Meirelles. Ele baixou em 2009
5 pontos a taxa de juros. Caiu de 13,75 para 8,75. Quando você baixa 5 pontos, você tem espaço fiscal para poder investir mais. Porque a gente tem que dizer, o déficit nominal esse ano, no ano passado, foi de mais de 10%. 8% foi pagamento de juros. O Banco Central do mundo inteiro estão com juros negativos. E o nosso não. Então, em 2009, ele baixou 5 pontos, o Banco Central, a taxa de juros. Outra coisa que ele fez, aumentou 10% o gasto social. Só para concluir. Aumentou 10% o gasto social. Ele sempre fala a mesma coisa, que é botar dinheiro na mão de pobre, que o pobre investe aquele recurso. E deu certo do ponto de vista macroeconômico, senador Cristóvão, porque a dívida era 60% do PIB, caiu, no governo Fernando Henrique, caiu para 36% do PIB. Porque a gente tem que entender que a gente só vai melhorar a situação fiscal, só vai diminuir a dívida no país quando colocar essa economia para crescer. Então, eu acho que o presidente Lula entra sabendo de uma coisa: o centro da estratégia econômica é recuperação da capacidade de crescimento, proteção ao emprego. Não podemos ficar no samba de uma nota só do ajuste fiscal. Então, eu acho que ele, com essa responsabilidade, mas pensando nessa retomada do crescimento, eu acho que ele vai dar uma grande contribuição, porque nós não vamos resolver essa crise política se a economia também não melhorar, se as pessoas não voltarem a ter. E, nesse sentido, eu encerro dizendo o seguinte: o presidente Lula é talvez o maior animador desse país. É outra capacidade que ele tem, de conversar com trabalhadores, de conversar com os empresários. Eu acho que ele vai entrar no governo também, tentando na área econômica reanimar a sociedade, os empresários e os trabalhadores. Muito obrigado. Eu agradeço e, imediatamente, senador Capiberi, passo a parte a Vossa Excelência. Senadora Vanessa, obrigado pela parte e pela referência que Vossa Excelência fez sobre o meu comentário. Com qual eu concordo. Eu considero que um dos acontecimentos mais importantes da história do Brasil são as investigações em curso. E nós não podemos colocar em risco, qualquer que seja a saída da crise, essas investigações têm que ser preservadas e aprofundadas. Eu estou preocupado. Se alguém me perguntar qual a saída, eu acho que poucos aqui entre nós têm várias possibilidades. Mas há de se reconhecer que o governo da presidente Dilma é um governo que já não governa. É um governo que está promovendo um alarmante índice de desemprego. Nós estamos retrocedendo não só no desemprego, mas também nas conquistas de alguns anos atrás. E outra questão que me foi que a gente critica, e nós somos críticos das taxas de juros e também do custo, não é, do capital financeiro. A metade do orçamento público vai para a mão do rentista desse país. Mas isso quem facilitou foi o presidente Lula. O Lula fez um governo para engordar mais os banqueiros. Essa é que é a grande verdade. Essa é a verdade. Ele vem para o governo agora para quê? Ele vai reduzir a parcela dos banqueiros? Eu acho difícil, né? Porque ele passou 8 anos, nós estamos no segundo governo da presidente Dilma, não é, com uma deterioração total dos indicadores sociais, nós estamos crise em todo canto. Nós precisamos de uma solução, mas a solução, esse acordão, não pode existir, porque o acordão seria, eu entendo, porque se amanhã tivesse uma solução com o impeachment da presidente Dilma e assumisse o presidente. Esse é o meu cenário. Assume o presidente, Eduardo Cunha, do PMDB, Renan Calheiro, do PMDB, o PMDB assumiria o governo inteiro. Haveria uma grande festa, a Bolsa iria, evidentemente, iria disparar, o dólar ia cair, haveria uma festa nacional e nessa festa nacional entraria um acordão quando a sociedade acordasse, não é, do devaneio. O Ministério Público estaria manietado, essas investigações estariam por água abaixo. Então, eu estou falando isso porque esse desenho aí que está de acordo, me parece que é no sentido, não é, de resolver esse problema das investigações. E a única coisa, pode sair a presidente Dilma, agora o que não dá é para trocar
o PT pelo seu sócio da crise, que é o PMDB. Isso é inaceitável. Nós temos que ver uma outra alternativa, uma outra solução. Mas essa solução de tirar o sócio majoritário para colocar o sócio secundário no governo, me parece que isso é algo que vai complicar ainda mais o país. Pode ter uma grande festa durante 3 ou 4 meses e depois volta a crise de novo. Então, eu acho que a saída era a presidente Dilma chamar e mostrar que a corrupção desse país não é um desvio de comportamento pessoal, é um sistema. E ela explicar como é que funciona esse sistema, porque a Lava Jato está explicando. A Lava Jato está escancarando o sistema de corrupção instalado nesse país ao longo de toda a história. E só tem uma alternativa. Ou ela denuncia isso para o país, abre claramente o jogo para todo mundo, ou então pede para sair. Porque está difícil uma saída que não seja essa. Mas estamos tentando achar a saída, senador, e as peças estão se mexendo. Eu só gostaria, senador Lindbergh, de 1 minuto da atenção de Vossa Excelência e do senador Cristóvão, porque o diálogo que nós travamos aqui, eu acho que a gente pode resumir em um evento que aconteceu ontem que dialogou exatamente no mesmo nível que nós estamos aqui. Só que um lado diferente. Ontem, o Instituto Fernando Henrique promoveu um debate sobre o futuro, sobre a crise do país. E convidou para esse debate lá no Instituto os economistas Samuel Pessoa e Marcos Lisboa. Aí o que foi que Marcos Lisboa disse? Que a sociedade brasileira até achou razoável, veja, os empréstimos do Tesouro ao BNDES, que terão custos aos cofres públicos até 2060, avaliados em 320 bilhões de reais aproximadamente. Aí diz que da plateia foi o presidente, o ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, que se levantou e fez o seguinte comentário: não é tanto que a massa vota... Eu peço à senadora Vanessa para que encerre, porque a senhora percebe, que Vossa Excelência percebe que fomos muito benevolentes. Demais, Iac, eu agradeço muito. Então, diz o seguinte, o ex-presidente Fernando Henrique: não é tanto que a massa vota e vota errado. De fato, elegeu e depois o reelegeu para presidente. Mas não é tanto que a massa vota e vota errado, mas que a elite brasileira pensa errado. Segundo ele, há poucos anos, a elite toda era lulista, mesmo quando já se sabia o que era o lulismo. Veja. O presidente Lula não governou com uma classe social, ele governou para todos. Ele mostrou que é possível, sim, o diálogo social e que o que nós temos que buscar agora é exatamente isso, o diálogo. Não adianta querer botar a elite para um lado e o pobre para o outro, não. Não é assim que nós vamos resolver o problema. Nós vamos resolver o problema conversando com a elite, mas garantindo todas as conquistas que já obtivemos até agora. Isso sim, senadores. Muito obrigada.